Olá, meus amigos, meus irmãos. Este é o programa Conhecendo Jesus. Um programa cujo objetivo é que vocês conheçam Jesus em todos os seus aspectos. Quem ele é, de onde ele veio, por que ele veio, o que ele fez na Terra, onde ele está agora e tantas coisas mais. No programa anterior, começamos a falar sobre fundamentos para entendermos Jesus. E falamos sobre quem é Deus. E agora vamos aprofundar esses fundamentos falando sobre o que é a Trindade. E quem vai nos falar sobre isso hoje é o pastor Jaime Fernandes. Ele é pastor da Igreja Batista de Olhão e também da Igreja Batista de Alfandanga. Ambas aqui no Sotavento Algarvio. Além disso, ele é responsável pela missão em Moura, ali no Alentejo. É um homem de Deus que muito tem abençoado a minha vida e a da minha esposa. Vamos vê-lo agora então. Hoje gostaríamos de falar convosco sobre Deus. Quem é o Deus das Escrituras? Há muitas pessoas que têm várias ideias acerca de Deus. Acham-se conhecedores deste Deus que nos é apresentado pela sua palavra, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. E muitas pessoas apresentam-nos Deus de várias maneiras. Apresentam-nos Deus como se houvesse uma hierarquia de Deus. Quando dizem a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade, mostrando assim que existe o Pai que é superior ao Filho e o Filho que é superior ao Espírito Santo. Então, há várias formas. Outros dizem até que Deus são três deuses. Um Deus maior que é o Pai, um Deus menor, e existe ainda outros que dizem que apenas existem o Deus maior, que é o Pai, o Deus menor, que é o Filho, e o Espírito Santo, que é uma força de Deus. Ora, nós temos que saber verdadeiramente quem é este Deus, e só podemos saber quem é este Deus na sua revelação, na forma como ele se revela, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Na Bíblia, nós somos exortados a conhecer mais e mais a Deus. E é isto que nós queremos fazer. Nós vamos ver dois textos que vão servir de base para aquilo que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, aquele texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é aquele texto em que nós vemos esta afirmação: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E depois o segundo texto nós iremos ver, que se encontra em 2 aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, e que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, é com base nestes dois textos bíblicos que nós, usando, claro, outras passagens da Bíblia, outros textos bíblicos, nós vamos ver quem é este Deus que nos é revelado pelas Sagradas Escrituras. Ora, a Bíblia Sagrada afirma que existe apenas um Deus, o Deus verdadeiro. Não afirma outra coisa. Existe apenas um Deus, o Deus verdadeiro. A crença num só Deus é designada como monoteísmo. E a crença em mais do que um Deus é designada como politeísmo. Nós, os cristãos, somos monoteístas. Cremos num único Deus e em mais nenhum. Então, quando nós abrimos este texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, aí nós podemos ler e ver que se encontra a mais importante das declarações de toda a Escritura.
O que é que afirma esta declaração? Afirma que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esta afirmação é muito clara. Existe apenas um Deus verdadeiro. É importante entender esta palavra um. Esta palavra que é traduzida para o português como vem de uma palavra hebraica que geralmente é usada para referir-se a uma unidade de mais do que uma pessoa. Por exemplo, quando abrimos em Gênesis, lá no princípio da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 24, nós podemos ler aquilo que o Senhor disse acerca do homem e da mulher. Serão ambos uma só carne. Aqui é usada esta mesma palavra que é usada na palavra que é traduzida como referindo-se a uma unidade de mais do que uma pessoa. Também em Esdras, no capítulo 3, no versículo 1, diz lá o texto bíblico que ajuntou o povo como um só homem. E esta verdade aqui é muito importante para aquilo que nós iremos falar mais à frente. Iremos falar do Deus verdadeiro que existe como uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o primeiro aspecto que nós queremos focar nesta verdade bíblica. Deus é um. Em segundo lugar, nós queremos afirmar que não existem outros deuses além do Deus das Escrituras. No mesmo livro de Deuteronômio, mas agora no capítulo 4, no versículo 39, nós podemos ler o seguinte: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Esta afirmação é muito clara. Não existe outros deuses, mesmo que nos sejam apresentados. Muitas vezes apresentam-nos outros deuses. E nós vemos que esta afirmação é muito clara, que não há nenhum outro. Acima nos céus, embaixo na terra, em qualquer lado, não existe nenhum outro Deus. Isaías afirma, ou em Isaías nós podemos ver esta afirmação no capítulo 43, no versículo 10. Diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Esta afirmação que nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 43, versículo 10, mostra-nos que, para além de não haver nenhum outro Deus, Ele é o único Salvador. Foi Ele que formou todas as coisas, e nunca houve Deus algum antes do Deus que nos é apresentado na palavra, na Bíblia Sagrada, porque Deus é pré-existente. Não houve nenhum antes, nem depois, nem neste momento, nem em alguma altura haverá outro Deus, porque Deus é o único. Há um só Deus. Isaías, ainda mais à frente, no capítulo 45, no versículo 18, diz assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E estes textos mostram-nos de uma forma muito clara que não existem outros deuses além do Deus que nos é apresentado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Não há nenhum outro Deus. Há apenas um único Deus, o Senhor, o Salvador, aquele que nos é apresentado na Escritura. Agora, perante esta verdade que nos é apresentada na Bíblia, de que Deus, o Deus da Bíblia,
é o único Deus verdadeiro, como é que nós devemos viver à luz desta verdade que nos é apresentada? Como é que nós devemos viver? Êxodo mostra-nos isso no capítulo 20, versículo 3 até ao versículo 6. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até à 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui nós vemos neste mandamento de Deus que, se não há outros deuses, não se deve adorar outros deuses, apenas o Deus verdadeiro. Não se devem fazer imagens daquilo que nós imaginamos como é Deus. Não se devem fazer imagens mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo. E muito menos prostrarmos e adorarmos estes deuses. Essas imagens, esses deuses que são criados pelo ser humano. Nós, ainda em Marcos, no capítulo 12, versículo 28 e versículo 30, podemos ver como é que nós devemos viver à luz desta verdade bíblica de que Deus é o único Deus verdadeiro. Aquilo que o Senhor Jesus afirma em Marcos é o seguinte: depois de um dos mestres da lei aproximar-se dele e o ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, para além daquilo que nós vimos, que o Senhor é o único Deus e que a adoração deve ser só para Ele, não devemos adorar outros deuses. Aqui nós percebemos que a nossa vida deve ser uma vida diária. Todo o nosso ser deve ser uma vida diária, uma vida de adoração a este Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, esta é a forma como nós devemos viver perante esta verdade bíblica. À luz desta verdade, é assim que nós devemos viver perante este Deus. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que Deus é um só. Mas também podemos ver que Deus apresenta-se na Bíblia como uma trindade. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, nós lemos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, a palavra trindade vem do latim e que significa triplicado ou 3 em 1, podemos assim dizer. A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 pessoas distintas que são distinguíveis uns dos outros, e eles ainda, mesmo assim, eles dividem a mesma natureza divina ou essência e relacionam-se entre si numa comunhão ininterrupta. E é importante realçar o seguinte: a palavra trindade nós não a vemos em nenhum lugar na Bíblia. Não a conseguiremos encontrar em nenhum lado
na Bíblia. Ela foi usada pela primeira vez por um dos pais da Igreja. Os pais da Igreja é aquela geração de líderes que vem após os apóstolos. Então, lá no início do cristianismo, na Igreja primitiva, um dos pais da Igreja, que se chamava Tertuliano, para descrever este Deus da Bíblia, para ensinar sobre a natureza triuna de Deus, utilizou esta palavra, trindade, que vem do latim, como já dissemos, que significa triplicado ou três em um. Em primeiro lugar, em relação a este aspecto de Deus, que Deus é uma trindade, nós gostaríamos de declarar de uma forma aberta e admitir que a Trindade é um grande mistério do cristianismo e que está para além do nosso entendimento humano. A nossa compreensão humana não consegue atingir este mistério de Deus, este mistério do cristianismo. Mas mesmo assim, não podemos negar a Trindade. Porquê? Porque é o ensinamento das Escrituras. A mesma Bíblia que declara que Deus é um, também refere-se a três pessoas diferentes de Deus. Vamos ver. Primeiro, em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, nós podemos ver que o Pai é referido como Deus. Diz assim, Deus, o Pai. No Evangelho de João, nós podemos perceber que o Filho é referido também como Deus. Lemos logo no capítulo 1, no versículo 1, o seguinte, o Verbo era Deus. E depois, neste mesmo capítulo, versículo 18, nós podemos ler o Deus unigênito. E lá mais à frente, no capítulo 20, no versículo 28, Tomé, depois da ressurreição de Jesus, ele não acreditando que Jesus tinha ressuscitado, e ao verificar que aquele que estava perante si era o Jesus ressurreto, ele fez esta tremenda afirmação que um judeu nunca o faria se não fosse verdade. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Olhando para Jesus, ele fez esta afirmação. Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, e era igual a Deus. E em Romanos, no capítulo 9, versículo 5, ele afirma, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. E ainda em Colossenses, ele afirma, o qual é a imagem do Deus invisível, capítulo 1, versículo 15. E depois, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, aquele na qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele diz, nosso grande Deus e Salvador. Então, a Bíblia apresenta-nos o Filho como Deus, para além do Pai, também o Filho é-nos apresentado na Bíblia como Deus. E quanto ao Espírito Santo, como é que as Escrituras se referem a Ele? Porque muitas pessoas têm a ideia que o Espírito Santo é uma força de Deus e não Deus. Ora, a Bíblia também apresenta-nos o Espírito Santo como Deus. Se nós abrirmos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, onde está aquela história de Ananias e Safira, aquele casal que escondeu o valor da venda de um terreno que queriam oferecer à igreja. Então vemos Pedro a confrontá-los com a verdade e Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo lá no versículo 3 e depois no versículo 4 Pedro vai dizer mentiram a Deus. Então quem mente ao Espírito Santo mente a Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 3 e versículo 16, nós vemos que lá Paulo escreve dizendo que o crente é o templo de Deus. E neste mesmo livro, no capítulo 6, versículo 19, diz o crente é o templo do Espírito Santo. Então, nós, os crentes, somos o templo de Deus, somos o templo
do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, quando Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, ele menciona Deus neste versículo de três formas, menciona o Espírito Santo neste versículo de três formas que nos mostram o seguinte. Em primeiro lugar, menciona o Espírito Santo como o Espírito, mostrando assim que ele é uma pessoa real, uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Em segundo lugar, neste versículo 9 do capítulo 8, diz o Espírito de Deus. Deus, o Pai e o Espírito Santo são um só. É isto que nos quer mostrar esta afirmação, o Espírito de Deus. E depois ele afirma o Espírito de Cristo, mostrando-nos assim que Deus, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então, nós podemos encontrar muitas referências bíblicas acerca do Espírito Santo como sendo uma das pessoas da Trindade ou da Triunidade e que realiza coisas pessoais nos relacionamentos e com as pessoas e não uma força que é emanada de uma pessoa. Nós vemos várias referências que nos mostram, por exemplo, como esta que vimos em Atos, no capítulo 5, que pode-se tentar mentir ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Vemos também que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo ensina, que ele entristece, que ele distribui os dons e que testifica e que ele convence-nos do pecado e da justiça. Então, nós vemos assim que o Espírito Santo é mencionado nas Escrituras em muitos lugares, mencionado também como sendo Deus e uma pessoa, distinta das outras pessoas, duas outras pessoas da Trindade, mas Ele é Deus. Por exemplo, e em segundo lugar nós queremos ver isto, quando abrimos em Mateus, no capítulo 28, no versículo 29, no versículo 19, em que está lá a ordem que Jesus deixa à sua igreja, aquela que é chamada a Grande Comissão, nós encontramos aí aquela declaração que é usada no batismo cristão. Quando todos os cristãos são batizados, então são batizados como foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta declaração é um excelente exemplo da unicidade e, ao mesmo tempo, da Trindade de Deus. Vejamos, aqui neste versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. O Senhor ordena-nos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem aqui o seguinte: a palavra nome está no singular e mesmo assim é atribuído a três pessoas diferentes. O versículo não diz o seguinte: nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas diz no único nome deles. Porquê? Porque os três são um. Então, esta visão de Deus, do Deus triuno, que nos é aqui revelada em Mateus 28, 19, e este é o terceiro aspecto que queremos falar acerca da Trindade, continua a ser revelada ao longo das Escrituras. Por exemplo, quando pegamos neste texto que lemos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, nós vemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É interessante esta estrutura literária, porque ela mostra uma igualdade absoluta. Aqui nós percebemos o quê? Percebemos que o Filho é mencionado antes do Pai. Nunca poderia acontecer isso se o Pai fosse superior ao Filho. Mencionar o Filho, e é isto que acontece, mencionar o Filho e o Espírito
ao mesmo nível que o Pai, mostra que eles são iguais. São iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Se não fosse assim, seria uma blasfémia aquilo que Paulo afirmou nesta chamada bênção apostólica, em que realmente Paulo vai aqui colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo nível. Seria uma blasfémia se eles não fossem iguais. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas são de uma mesma essência e igualdade absoluta. Nós percebemos isso, que eles são da mesma essência divina e vivem em perfeita igualdade e unidade. Ao mesmo tempo, eles são três pessoas distintas e não simplesmente uma pessoa que se revela, como muitos nos fazem crer, de maneiras diferentes. É uma única pessoa que se revela de três maneiras distintas em momentos diferentes da história. Essa verdade é claramente afirmada, por exemplo, quando nós vemos ou lemos acerca do batismo do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 9 e 11, nós vemos no versículo 9 e 10 o quê? O Filho é batizado. E depois, ainda no versículo 10, nós percebemos o Espírito desce. E depois, no versículo 11, o Pai fala dos céus. Naquele momento em que Jesus está com os seus discípulos, antes de ser preso, antes de ir para a crucificação, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16 até ao versículo 17, quando Jesus está a consolar os seus discípulos e está a falar com eles e prometendo a vinda do Espírito Santo, nós vemos isto mesmo. O Filho ora ao Pai, o Pai dá o Consolador ou o Espírito Santo e o Espírito vive com o cristão e no cristão. Então, nas Escrituras está muito claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Deus não é três pessoas independentes umas das outras, ou três deuses diferentes. E também Deus não é uma pessoa que coloca uma máscara diferente consoante a ocasião, ou simplesmente ele não se revela aos homens em três formas diferentes. Não. O Deus das Escrituras existe simultaneamente como três pessoas distintas e iguais, que são um em sua essência, na sua natureza, na sua essência divina, e que vivem em perfeita igualdade e em perfeita unidade. Por último, acerca da Trindade, nós gostaríamos de mostrar que, embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam iguais e existam em perfeita unidade, eles realizam funções diferentes e manifestam-se de formas diferentes. O Pai, como nós vimos em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, o Pai é o Deus invisível que nenhum homem viu. No versículo 1 do capítulo 1, nós vemos que o Filho é Deus que se fez carne e a perfeita revelação do Pai. E o Espírito Santo é Deus vivendo nos cristãos. Isso mesmo Paulo afirma em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então, concluindo, o que é que nós podemos afirmar? Concluindo aquilo que nós vimos depois de mencionar estes textos bíblicos,
nós podemos afirmar 7 coisas e queremos assim terminar este estudo. Então, 3 verdades sobre Deus. Em primeiro lugar, Deus é um. Não existem 3 deuses diferentes na Trindade. Deus é um. Em segundo lugar, Deus é 3. Existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em terceiro lugar, as 3 pessoas da Trindade são pessoas distintas. A Trindade não é apenas uma pessoa que coloca 3 máscaras diferentes ou que se revela em 3 formas diferentes. Não. São 3 pessoas da Trindade. Pessoas reais e distintas. As 3 pessoas da Trindade são perfeitamente iguais. O Filho não é menor que o Pai, nem o Espírito Santo é menor que o Filho. E ainda, em quinto lugar, as 3 pessoas da Trindade podem se manifestar de maneiras diferentes e podem exercer funções diferentes. Nenhum homem viu a Deus, o Filho fez-se carne e habitou entre nós, entre os homens, e o Espírito Santo habita em cada crente em Cristo. As Escrituras, então, afirmam 2 verdades importantes. Deus é um e Deus é 3. Embora nós não possamos compreender completamente como é que isto pode ser, porque a nossa mente humana não consegue atingir esta verdade, nós mesmo assim devemos acreditar e ensinar estas verdades na qual nós cremos e com igual convicção. Afirmarmos uma verdade e negarmos outra, ou enfatizarmos mais uma verdade em relação a outra, é verdadeiramente uma heresia. Nós devemos afirmar toda a verdade e é aquilo que procuramos fazer sempre. O mistério da Trindade não é um motivo para a sua negação. Embora não a compreendamos com a nossa mente humana, podemos compreendê-la pela fé. E, portanto, não é motivo para a sua negação. Alguns dizem que não podem acreditar naquilo que não conseguem entender. Ou, se alguma coisa não pode ser explicada, então não pode ser verdade. Se nós aplicarmos esta lógica em toda a Bíblia, ou até mesmo na nossa própria existência, nós perguntamos o que é que vai sobrar para acreditar. Muito pouco ou nada vai sobrar para acreditarmos. Mesmo as mais simples verdades das Escrituras e da realidade humana, a verdade é esta, vão para além do nosso entendimento. Nós não acreditamos porque conseguimos entender toda a Escritura, mas sim acreditamos porque entendemos que toda a Escritura fala a verdade. Por isso fazemos esta afirmação da verdade, que Deus é um e Deus é 3. E apresentamos assim o Deus uno. Deus é um, mas também Deus é uma triunidade. 3 em 1. Esperamos que este estudo possa ter ajudado a entender melhor acerca de Deus. A Bíblia exorta-nos a conhecer cada vez mais Deus, a crescermos no conhecimento de Deus. É isto que nós gostaríamos que acontecesse consigo, que crescesse mais no conhecimento de Deus. E este crescimento vem quando temos intimidade com Ele. E a intimidade com Deus vem através de ouvirmos os seus ensinamentos, lermos as Sagradas Escrituras, porque tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, para falar para nós, está nas Escrituras.
apenas nas Escrituras. Então, a nossa exortação é mesmo essa: leia a palavra de Deus e cresça no conhecimento do Deus das Escrituras. Amém. Muito bem. Vimos aí o pastor Jaime Fernandes nos falando sobre a Trindade. Um estudo que teve o apoio do livro chamado O Único Deus Verdadeiro, do autor Paul Washer. E gostava de dizer que se você tem alguma dúvida e quer falar conosco sobre este tema, ou qualquer outro sobre Jesus, você pode nos enviar uma mensagem aqui pelo YouTube, abaixo do vídeo, colocando seu nome e a cidade onde mora, ou então pelo WhatsApp, nos números que estão aparecendo acima no ecrã. Se esta mensagem te abençoou, pedimos para você compartilhar ela com alguém que você saiba que está precisando. E também queremos pedir para que você deixe o seu like, para que o YouTube divulgue este vídeo e faça também sua inscrição no canal para vocês poderem receber mensagem sempre que incluirmos um novo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos vocês e suas famílias.